Oi, gente, meu nome é Ivana, eu sou psicóloga. Hoje eu estou como coordenadora nacional do MONPAD e estou aqui com uma missão muito importante, que é falar um pouquinho sobre o autismo, né? Para a gente estar trazendo esse assunto no Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E aí me deram umas perguntinhas aqui que vocês vão descobrir junto comigo, né? Quais são? Por que o meu amigo autista é tão diferente de mim? É uma pergunta de uma criança sem neurodivergências, né? Numa criança típica, perguntando com relação a um amiguinho autista. E sobre isso eu entendo que ela esteja perguntando sobre os comportamentos do colega que é diferente do dela, porque talvez o colega não tenha tanta facilidade de se comunicar e de interagir como ela, as brincadeiras serem diferentes, né? E aí a gente percebe que dentro do TEA, né, as principais características são realmente a dificuldade na interação social e na comunicação. Junto com isso, acabam tendo alguns atrasos, alguns déficits em outras habilidades, né? E aí, por isso, a gente percebe esse comportamento tão diferente. Às vezes o brincar não é funcional, enquanto o coleguinha brinca ali com o carrinho, né? Da maneira tradicional, a criança com autismo pode ficar presa, por exemplo, em apenas uma parte do objeto, como a roda, e ficar ali rodando, né? Então, realmente tem alguns comportamentos diferentes, mas por conta desses atrasos de algumas habilidades, né? E dessas dificuldades. Vamos para outra perguntinha. Como a família pode identificar e apoiar as crianças autistas a se desenvolverem, né, nessas habilidades que a gente acabou de falar que muitas das vezes estão em déficit, né, estão em atraso? Na verdade, o autismo, dentro do autismo a gente começa a ver sinais desde bebezinho, desde pequenininho. Só que são nos pequenos detalhes e às vezes acaba passando batido, né? Mas o bebê, por exemplo, quando a mãe está naquele momento de amamentação, né? O bebê interage com a mãe, troca olhares. E aí, normalmente, né, o autista, ele já não traz essa troca de olhar, essa interação, né? Então, são desses pequenos detalhes que a gente começa a perceber algumas diferenças. A gente sempre tenta estimular, né? Porque é o que a gente faz com qualquer criança, faz brincadeirinhas, mas aí muitas das vezes a gente vê que a criança não responde a essas brincadeiras. Você chama pelo nome e a criança não atende. Muitas das vezes os pais se questionam, será que tem problema auditivo? Né? E aí chega a levar médicos para fazer exames, né? Normalmente eles pedem um exame específico que é o BERA, porque a gente primeiro precisa eliminar as outras possibilidades para a gente chegar ao ponto de ter um diagnóstico de autismo, por exemplo. Né? Então, o que eu sugiro que as famílias façam quando comecem a perceber qualquer sinal, qualquer característica de autismo na criança, é que procure uma ajuda profissional, né? Seja ela médica ou através de psicólogos, por exemplo, que atendem na área, né? Para poder estar fazendo ali um relatório para levar para o médico e ter esse laudo, mas desde já começar a fazer as intervenções para poder estimular essa criança, né? Porque o ideal é que seja feita intervenção precoce. Antes, as pessoas achavam que tinha que ser só após os 3 anos, mas hoje a gente sabe que não, né? As crianças normalmente aí já têm começado a partir de 1 ano e meio a estar inseridas nas terapias, né? Porque a gente sabe que hoje em dia a gente consegue melhores resultados com a intervenção precoce. Então, a dica para as famílias é essa. Vamos à outra pergunta. Toda pessoa autista é parecida uma com as outras? Não, acho que nem a gente, né? A gente tem as nossas diferenças também e
a gente não pode achar que todos os autistas vão ser clássicos, né? Como se tivesse um manual pronto. A gente frisa muito a importância de respeitar a singularidade de cada sujeito. E aí a gente muitas das vezes também, quando vai para um profissional que não tem experiência na área, fica mais difícil de diagnosticar, justamente por conta disso, de achar que tem que ter todas as características, e não é assim, né? A gente sabe que tem autistas que são verbais, outros não verbais, a gente sabe que alguns têm hipersensibilidades, muitas questões sensoriais, outros não. Tanto que uns precisam de acompanhamento psicológico e fono por conta de atraso na fala, outros já precisam de acompanhamento psicológico, fonoaudiologia e terapeuta ocupacional, né? E fora outras terapias, justamente por conta do espectro, né? A palavra já diz, é uma diversidade que se tem, e aí a gente tem que estar atento a isso também e respeitar mesmo a individualidade de cada um, tá bom? As perguntas não acabam. É verdade que só os meninos podem ser autistas? Não. Na verdade, o que acontece é que a prevalência em meninos é maior, né? A gente encontra muito mais meninos com TEA do que meninas. E aí também existe uns tipos de camuflagem, né? Que as meninas acabam tendo mais essa camuflagem. E outra questão é de quando se é autista leve, por exemplo, aí que se confunde mais ainda, né? Fica mais imperceptível, porque são os mínimos detalhes que mostram pra gente ali que essa criança está dentro do TEA, por exemplo, né? Então, não é só em meninos, tá? Agora vamos à última perguntinha. Como eu, uma pessoa neurotípica, posso ser aliada à luta pela inclusão de uma pessoa com autismo? Essa pessoa neurotípica que diz aqui, né, somos nós, pessoas que não temos nenhum tipo de transtorno, nenhum tipo de deficiência, né, que somos consideradas neurotípicas. Eu acho que a melhor forma da gente entrar nesse caminho da luta pela inclusão é através do respeito, né? A gente entender que somos diferentes uns dos outros, e quando eu digo isso, até falei anteriormente, não são só as pessoas com autismo, a gente precisa saber se respeitar, evitar julgamentos, porque às vezes acontece de você estar vendo uma criança tendo uma crise e aí talvez aquela criança nem perceba o que você está falando, mas você fere uma mãe, um pai, um responsável que está ali quando você diz, nossa, desse tamanho, fazendo pirraça, que ridículo, né? Então, assim, tem julgamentos que é melhor você guardar para você do que você expressar, do que você falar, porque você já está faltando com respeito com a pessoa, né? É você respeitar, por exemplo, a fila preferencial de um banco, de um mercado, uma vaga para pessoas, né, com autismo ou com deficiência, idosos, né, de uma maneira geral. Quando a gente tem respeito, a gente consegue ter empatia. E aí a gente começa a entender um pouco melhor a situação e a se engajar mais, né, na luta pelos direitos dessas pessoas com autismo, por exemplo. E nesse sentido, né, de como as famílias podem auxiliar nesse desenvolvimento, é muito importante, como eu disse, né, essa questão da intervenção precoce, mas às vezes a gente se pergunta, mas como eu faço isso, né? Que tipo de intervenção? Vocês podem procurar associações como a Pestalozzi, por exemplo, né, que faz um trabalho bem bacana. Algumas têm equipe multidisciplinar que pode estar ajudando nesse processo. Depende, né,
Cada lugar tem um setor diferente. Há lugares que tem CAPSI, né, que é o infantil, CREAS, CRAS, né? Nesses lugares vocês vão conseguir ter informações maiores de onde é melhor, né, na sua região, porque a gente sabe que às vezes de um lugar para o outro tem alguma diferença, não tem tudo em um, às vezes tem no outro, mas são lugares que vocês podem procurar essa ajuda profissional. Eu acho que o caminho é esse. Espero que eu tenha conseguido ser clara, tenha conseguido responder essas perguntas. Tchau, tchau.